but lasting our hearts that God had left the lights for a brand new universe you were supposed to see. My golden circus girl so sailed away. The lion tamers are no longer due to play. Comando das 7. Benedito Said. Muito bem, esse é o programa Comando das 7. Eu havia anunciado a presença do pediatra e também diretor-presidente da Fundação de Saúde Dilson de Quadros Godinho, Helder Leone Alves de Carvalho. Ele é pediatra e atua na área de saúde e, além do mais, num período de pandemia, a visão histórica aí nesse acompanhamento. A história lá da Fundação Dilson de Quadros Godinho também é vinculada à nossa própria história no campo da saúde, e tão importante. Eu me lembro ainda do fundador lá, um dos fundadores, mas era o que chefiava, meu doutor Dilson. O doutor Dilson só dava entrevista para mim, para ninguém, aquele jeito circunspecto dele lá, e conversava de maneira pausada, era amigo da gente demais, né? E desde aquela época, e o que é mantido hoje na história da saúde. E saúde não é fácil, manter hospital, ainda mais com as verbas sempre faltando e doentes sobrando, a gente sabe que é difícil, mas é um trabalho importante. Quero mandar um abraço para todas as pessoas, nossos amigos lá do Dilson de Quadros Godinho, e aqui o Helder Leone Alves. E falar de criança no mundo já é complicado, ainda mais durante a pandemia. Quais são as diferenças, o que o Helder está encontrando, está vendo nesse momento no tratamento das crianças? Bom dia. Bom dia, Said, bom dia a todos os ouvintes. Claro que se a gente for comparar criança e adultos, né? Primeiro que a incidência sobre as crianças foi muito menor proporcionalmente do que os adultos. A gente teve os dados que a gente tem epidemiológicos até o momento representam 1,5% da população acometida, representa a população pediátrica, então foi uma proporção muito menor. Dessa proporção de 1,5% dessa população, cerca de 23% chegou a ser hospitalizada, né? E essa hospitalização, se a gente comparar até com os óbitos chegou a cerca de 3%, 4% da mortalidade total nessa população adulta. Então, as manifestações clínicas, ou seja, os efeitos diretos, eles são muito similares, né? Quando se comparado com a população acima de 2 anos de idade, ela se compara muito à população adulta. Obviamente, aquela população abaixo de 2 anos já é um comprometimento mais difuso, não se assemelha, obviamente, à população adulta, mas, de uma maneira geral, os sinais e sintomas da doença, elas são similares. Okay. E, além do mais, não é somente a doença em si, a criança continua com os mesmos problemas que sempre existiram aí, né? Se a gente pegar a realidade nossa, a realidade de país, até do ponto de vista demográfico, que existe um trabalho da Fiocruz feito com o levantamento de 1 ano de pandemia no Brasil, o que se acreditava acontecer, infelizmente não aconteceu, mas o que se acreditava acontecer talvez seria uma coisa mais intensa do que aconteceu, por exemplo, na Europa, Reino Unido, principalmente, e o próprio Estados Unidos, ou seja, a população acometida, a intensidade de acometimento, a gente esperava uma intensidade maior, acabou que não foi, né? Mas esse acometimento maior, ele tem se pensava porque tinha as suas razões, né? Se a gente tem uma população jovem muito maior se comparada, por exemplo, com a Europa. A gente tem um desafio ainda muito grande de assistência básica em saúde, né? A gente tem as chamadas desigualdades socioeconômicas muito grandes ainda acentuadas no país, então se esperava que o dano fosse maior e, felizmente, até o momento ele aconteceu, mas não foi na intensidade que se previa. Que se previa, né? Até uma questão muito séria que um país como o nosso já viveu momentos muito mais complexos no tratamento da criança. As doenças eram mais fortes, inclusive a questão da desnutrição, do desamparo
nutricional e, além do mais, aquelas doenças comuns às crianças. Mas o Brasil conseguiu a cobertura vacinal, tem uma expertise aí na vacinação. Mas o que mais preocupa hoje em dia lá para o campo da pediatria? Eu acho que tem duas variáveis, Said. Se a gente pensar do ponto de vista de cobertura hospitalar para o paciente pediátrico, a gente ainda tem uma cobertura muito aquém do necessário. Se a gente pegar aqui a região nossa, que cobre aí 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas, a gente não tem UTI pediátrica, por exemplo. Você não tem a UTI na proporção que você tem a UTI para adulto. Então só agora foi liberada para Santa Casa 10 leitos de UTI pediátrica. Então isso é um problema, porque se você tem um acometimento em larga escala, você teria desassistência, né? Esse paciente ficaria desassistido. É um problema, porque outra questão é que você não tem uma população pediátrica de colegas voltados para terapia intensiva como você tem na atenção adulto. Mesmo assim, a atenção adulto teve que recorrer a pessoas que não tinham uma larga experiência em terapia intensiva para compor o time, né, das UTIs. Nós temos sim um problema que ainda a gente não sabe o tamanho dele, que é o que você citou, a cobertura vacinal. Ela vai, com certeza, está sendo comprometida, porque o acesso à atenção básica, e aí por amplas variáveis, desde o acesso, por causa da restrição de movimentação da população, por causa do receio, do medo, ou seja, a vacinação vai ser comprometida e o recrudescimento, o reaparecimento de doenças já controladas, pode acontecer um aumento dessas doenças. Vou citar, por exemplo, o sarampo. A gente tinha o sarampo já em alguns estados, como São Paulo, por exemplo, em descontrole. Então, com o acesso à vacinação sendo comprometido, a gente pode ter problemas. Outra questão que nos preocupa, que é a questão mesmo nutricional, tanto no aspecto daqueles que têm acesso à alimentação, que o sedentarismo e a má nutrição no domicílio vai provocar de obesidade, por exemplo, que já é vamos dizer assim, uma pandemia, uma realidade nessa população pediátrica. Nós temos também vamos dizer assim, um comprometimento alimentar, a desnutrição propriamente dita dessa população, porque você tem creches e escolas fechadas e essas crianças, ou parte grande delas, frequentavam esses ambientes no sentido de ter acesso também à alimentação, né? Então isso também tem um comprometimento. E em terceiro ponto, que a repercussão da pandemia do ponto de vista econômico, isso refletiu e irá refletir dentro dos lares do ponto de vista econômico, né? E do ponto de vista comportamental. E aí vem o outro lado da doença, que eu acho que na criança é a parte mais séria do problema, que são as repercussões do ponto de vista de comportamento sobre essas crianças e adolescentes, principalmente, né? É isso aí, a gente já está tendo uma noção do que pode acontecer, né? Em grau maior. Mas já está sendo visível, várias pessoas colocando artigos e testemunhos do que está acontecendo. E olha que a gente não sabe a profundidade que está acontecendo na periferia, nos lares. Exatamente. Verdadeira a gente não sabe, não tem conhecimento. A gente pode já aferir de maneira indireta, e os números não são ainda exatos, mas a questão, por exemplo, da violência doméstica, né? E quando a gente fala em violência doméstica, a gente lembra muito da violência contra a mulher, óbvio, é um dado relevante, mas a violência contra as crianças, a violência física, a violência sexual, e também a violência, vamos dizer assim, comportamental que há com essas crianças é muito intenso, e acaba que, em função da própria pandemia, a subnotificação nesses casos ela acaba sendo relevante. Então a gente não tem ainda, principalmente nas periferias, o tamanho desse problema, né? Muito grave mesmo. Aqui tem uma pergunta de um ouvinte e ela colocou desde o início, quando eu anunciei a presença do doutor Helder. Ela se chama Kátia, ela reside no Delfino Magalhães, e fala: por que hoje tem menos pediatras?
Tem menos pediatra. Aliás, tá faltando pediatra mesmo, né? Tem várias explicações para isso, né? A gente pode pegar uma primeira explicação que a população pediátrica, de uma maneira geral, ela reduziu, né? Ela ainda se comparado a outros países, igual eu citei anteriormente, a Europa, você tem uma população pediátrica e de adolescentes com um percentual importante, do ponto de vista demográfico. Outra questão, assim, na medida que você expande e estrutura a atenção básica e as ações, vamos dizer assim, de não médicas diretas, de atenção médica direta, elas se ampliam, elas na verdade têm uma repercussão muito mais positiva. E nós citamos aqui a questão da vacinação. Ou seja, aquilo que a gente via na década de 70, 60 e no início da década de 80, de mortes por diarreia, por doenças preveníveis, isso deixou de existir. Então, isso também é um fator. Um terceiro fator que pessoas alegam muito do ponto de vista econômico, do ponto de vista da percepção de profissão. Muitas pessoas acham que a profissão não é atrativa, né? E aí tem vários esses aspectos. Meu pediatra, quando atende a criança, atende a mãe, o pai, o avô, o neto, vai todo mundo lá saber o que está acontecendo. A família. A família inteira lá. E tem isso aqui. Eu me lembro quando eu era criança, em Belo Horizonte, a gente morava num lugar bem pobre, uma favela, e na beira de um córrego lá, de um riozinho, até a gente pescava lá. E o povo as crianças, tudo era barrigudo, amarelo, você pensava que tinha saúde, não tinha nada. Tudo totalmente diferente, né? Na verdade, do ponto de vista de saúde pública, né, Said, existem trabalhos que mostram claramente que, às vezes, a presença do médico é importante, mas nem sempre ela é a ação fundamental, né? Se a gente pegar, por exemplo, a terapêutica mais comemorada no mundo no início do século XX foi o SAI de hidratação oral, né? Então, assim, que evitou que muitas pessoas morressem por desidratação, né? A gente tem as ações do ponto de vista sanitário, elas têm muito mais importância, o esgotamento tratado, canalizado, né? Então tem muitas variáveis aí nessa abordagem principalmente do paciente pediátrico, que a segurança alimentar, né? Outra questão. Aqui a Carmen, ela reside no bairro Santos Reis, ela está perguntando se essa pandemia vai deixar sinais nas crianças, sinais de fragilidade nas crianças. Ela deve falar de questão mais psicomotora ou psicologicamente deve ser. A partir do momento que foi decretada como pandemia em março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde, e vamos dizer assim, as populações se voltaram para dentro de casa, obviamente essa população pediátrica ela sofreu e sofre muito, porque no processo de desenvolvimento, de construção desse sujeito social lá na frente, nós temos que lembrar que ele precisa do outro, né, para se formar, né? Ele precisa do antagonista, ele precisa do limite, e quem dá o limite para essa criança é o outro. Segundo que a criança, adolescente, eles são tribais, né? Eles gostam dos parecidos com eles, né? Então eles não gostam de adulto. O adulto tem que ficar do lado, mas eles não adoram o adulto do ponto de vista de moldar ou de estar perto controlando. Eles gostam dos que são os mesmos deles, né? Outra questão, o estresse. Existe um dado de 2017, um documento até da Sociedade de Pediatria, que mostra o chamado estresse tóxico, né? Porque tem um estresse bom que é bom a gente ter, né? Para tudo que a gente vai fazer na vida. Existe o estresse tolerável e existe o estresse tóxico. Então as crianças estão vivendo provavelmente o chamado estresse tóxico. E esse estresse tóxico vai aumentar, e já está aumentando, porque já tem dados concretos disso, de depressão, de ansiedade, né? Então, isso, a longo prazo, esse sujeito que vai ser gerado aí dessa circunstância momentânea, a gente ainda não sabe o tamanho disso, mas que com certeza esse sujeito tende a ser parte dessa população. Eles calculam 1/3 dessa população que foi acometida de maneira direta ou indireta pelo Covid, eles vão ter problemas de comportamento, né? Ainda tem, ao longo disso, as perdas que ocorreram no ambiente familiar, né? Tios, irmãos, avós, pais até, que
foram perdidos aí nesse processo. Então, é muita perda, né? Perda do convívio, a perda de amigos próximos, a perda de parentes próximos e a perda do que a criança tem de melhor, que é o social, né? O convívio social. Essa questão é séria. Vou analisar a questão de perda e também superação, compreensão disso, é bem complexo, viu? Aqui o Cláudio, do Major Praça, falou que o filho dele hoje está com 7 anos, mas ele apresentou uma anomalia no pênis e que parecia que não crescia e em princípio achou que era normal, levou ao médico e tal, e depois foi um pediatra que descobriu, não, tem um probleminha que fácil ser resolvido. É importante a gente ter o acesso, a população pediátrica, de ter acesso ao pediatra, né? Quando a gente fala que esse acesso ele reduziu, tem um fator, vamos dizer assim, econômico, tem um fator de ambiente, mas essa população até pelo menos 1 ano de idade, ela não pode ser, vamos dizer assim, deixada de levar ao pediatra. Existem muitas alterações que são vistas e são detectadas e que um médico pediatra bem treinado, com uma certa experiência, ele consegue identificar muito melhor do que um colega com outro tipo de formação e que naturalmente vai ter mais dificuldade de aferir essas questões, né? Então é fundamental ter esse acesso ao pediatra. Isso muitas vezes hoje em dia a pessoa não está cumprindo essa visão, né? Essa procura. Aqui o Souza, deve ser o sobrenome, ele reside também na região do Delfino Magalhães. Ele coloca o seguinte, que um filho dele é autista e foi detectado apenas aos 20 anos. E ele sempre reclama dele, falando, por que eu não consegui entender isso antes para poder tratar? Tem doenças e o autismo é uma delas, sabe, que hoje se compreende melhor, né? E os próprios profissionais de saúde estão mais atentos a ela, né? Então, essa semana eu tive uma notícia de uma pessoa falando de uma pessoa de 30 anos que teve o diagnóstico de autismo, né? E o chamado espectro autista, ele é muito amplo, né? É muito amplo. Então, existe uma dificuldade natural em se fazer esse diagnóstico. E uma coisa que é relativamente simples, no ponto de vista de executar, que no processo de formação de educação na escola, né? O treino até dos profissionais de educação para poder identificar essas doenças é importante também, né? Porque é um profissional que passa muito tempo com as crianças, que percebe com mais facilidade até as dificuldades dessa criança que muitos pais, né? Que muitos pais até por questão de formação não teria essa facilidade. Então, o profissional de educação é um outro parte dessa abordagem à criança que também tem que ser treinado, tem que ser orientado, tem que ser discutido uma política específica para estar atento a essas doenças do comportamento, né? Tão comuns hoje, né? Ele não precisa se culpar aí. Não, de maneira nenhuma, não é nenhuma coisa fácil. Que a batalha é fácil, não. E muita gente, depois que... Porque antes a gente nem ouvia falar disso. Não tinha conhecimento, né? Com certeza. O João Dias, além do estresse que o doutor Helder colocou, será que a liberalidade pregada por parte de certas pessoas não influencia também nesses comportamentos? Questão, o mundo hoje mudou, né? Se a gente comparar a nossa formação, eu já tenho 55 anos, a nossa formação com a formação que a gente deu aos filhos e possivelmente que os filhos vão dar aos seus filhos, obviamente sofre mudanças, né? Eu não diria, eu nem culparia se a liberalidade é excessiva ou não, mas o educar é complexo, né? E educar no mundo de muita informação se torna mais complexo ainda. Então cria uma dificuldade maior, né? Porque a geração anterior, há 12 anos, por exemplo, não existia a tecnologia que tem hoje, o acesso à informação, as redes sociais, né? Então tudo isso ocupa um tempo também. A gente pode utilizar também nessa questão da pandemia e problemas, sabe? O acesso e a quantidade de horas que as crianças têm ficado nessas chamadas redes sociais
ele tem ampliado. E a gente sabe muito bem que a rede social tem um bom e tem um ruim, né? Então nem sempre a família pode ou tem condição de fazer uma vigilância mais intensiva sobre isso, né? Mas a gente tem que estar, de alguma forma, atento ao que os filhos, onde os filhos estão entrando, que sites estão entrando, que tipo de informação tem recebido. Isso também é uma questão importante, porque se eles ficam mais em casa, mais introspectivos, a tendência de utilização dessas ferramentas é muito maior, né? Então a família tem que ficar mais atenta a essas variáveis também. O Jair colocou aqui que a criança, mesmo com menos de 5 anos, pode conviver com depressão. A gente tem condição, pergunta ele, se tem condição de detectar isso? Pode. Eu acho que todo ser humano é passivo de ter depressão, ou de ter uma ansiedade excessiva. Isso é passivo. É claro que na criança esse comportamento vai ser muito variável e não vai ter talvez uma questão específica. Por isso que o acompanhar do desenvolver da criança, e a gente perde isso com a pandemia, no momento que ele deixa de acontecer na escola e também na assistência médica propriamente dita, às vezes a detecção disso é difícil. Mas uma criança que se torna arredia, com sinais claros de atraso nesse desenvolvimento, ou seja, as aptidões que você tem que adquirir com a idade, elas deixam de existir, sinalizam, né? Ou podem sinalizar algum problema do ponto de vista comportamental, inclusive a depressão, né? Inclusive a depressão. Existe um quadro que é comum às vezes nas crianças lactentes, nos abaixo de 2 anos, que é fruto muito vamos dizer assim, da modernidade nossa, o fato e aí não estou culpando as mulheres de ir trabalhar, mas tem muito a ver com o fato das mães ficarem fora muito tempo, que é um quadro que dá de ansiedade, que é chamada ansiedade do lactente, ou seja, a criança fica desesperada porque ela não tem a noção temporal, né, de tempo. Você dizer para a criança que vai ali e vai voltar, para ela não tem significado nenhum, porque ela não tem o tempo como referencial, né? Então ela, como não tem essa noção, ela acha que, por exemplo, a mãe vai sair e não volta, né? Então ela fica extremamente ansiosa, fica irritada, chorosa. Então é um quadro que já tem relatado há um certo tempo na medicina, mas que com certeza com a pandemia isso, porque a dependência dos pais com a pandemia provavelmente ela tende a aumentar, e quando você voltar a uma situação de normalidade em que os pai e mãe voltam a trabalhar, provavelmente alguma repercussão vai ter. Então a depressão sim, ela pode aparecer em faixas de idade abaixo de 5 anos. É claro que a detecção disso é um pouco difícil para um profissional não treinado, mas obviamente o pai e a mãe ou familiares percebe quando a criança não vai bem, percebe quando tem problema, né? Aqui tem as questões engraçadas, o ouvinte é bem interessante, acaba aprendendo também. Tá, a Eliane colocando aqui uma questão, e também a Selma colocou a mesma questão sobre quando que uma criança vai ao pediatra, principalmente uma menina, e quando ela deixa de ir ao pediatra para cumprir um ritual com outro profissional da saúde. Olha, o atendimento vamos dizer assim, do paciente pediátrico, ele pode acontecer até os 12, 14 anos de idade. A partir dos 14 até os 19, 20, já existe um profissional, que os herbiatras, né, voltados para a saúde do adolescente. E esse herbiatra, ele define aí qual profissional que vai ser necessário para se somar o atendimento a essa criança, seja menino ou menina. E, obviamente, a preocupação, principalmente as meninas, tem a ver com a questão da sexualidade, né? E eu acho que o profissional, o herbiatra, ele tem totais condições de trabalhar isso, e, se necessário, uma avaliação, por exemplo, ou um acompanhamento do ginecologista, quando se fizer necessário, é tranquilo. Acho que o herbiatra conhece só um em Montes Claros. Ainda é uma população rara. Só uma. Ninguém se aventurou mais não. É um caminho. Você vê que a medicina é uma amplitude que a gente souber o que era, e a dimensão da gente procurar e buscar as soluções, né? E nesse atendimento, nessa transição de idades, assim, a população médica habituada a atender o adulto não gosta de atender
essa variável aí de 12, 14 anos. E o pediatra acha que esse de 12, 14 anos está muito velho também para ser atendido por ele. E eu acho que aí também, por outras razões, surgiu essa figura do herbiatra, né? Que nós ainda no nosso meio não temos ele consagrado, mas já existe alguns... Um tempinho. Não é? Aí, Ney. A pergunta da Marlene aqui, a filha dela tem 2 anos e meio e chora até por 40 minutos, não tem brinquedo, nem colo que faça ela parar de chorar. Tô perguntando se é algum problema. Uma criança, né? Chorar por 40 minutos de maneira ininterrupta, com certeza algum problema tem. Agora, dizer exatamente qual é esse problema, precisa, obviamente, de uma avaliação maior, mais ampla, saber o que está acontecendo no seu entorno, uma avaliação física dessa criança, né? Óbvio. E uma avaliação comportamental. E você, numa consulta, só uma consulta para você conseguir fazer isso de uma maneira mais organizada e poder orientar de maneira mais contundente. Se até precisa de um outro profissional para acompanhar, né? Como psicólogo, psiquiatra. Compreender o que está acontecendo, né? Claro. A dimensão também do problema amplia, né? Aqui mesmo a colocação do Pedro e da esposa dele, a Fátima, eles colocaram o seguinte, que porque uma filha dele, com 2 anos, né? Desenvolveu um câncer. O que é que pode provocar? Aí já está na questão mais do enfrentamento deles, né? É difícil entender, né? Porque a gente tem na cabeça, obviamente, quando o filho nasce, você tem a clara evidência que ele vai, vamos dizer assim, no ciclo normal da vida te enterrar, né? E quando acontece nesse percurso algum problema com os filhos, a gente tem dificuldade em crescer, de entender isso. Mas, obviamente, toda a população, todo ser humano, ele tem a possibilidade de desenvolver doenças. Obviamente, as idades, elas dividem isso aí, e a população mais idosa tem uma chance maior de ter os chamados câncer, e a população pediátrica não está fora disso, né? Existem muitas tentativas de explicar isso. Existe a tentativa mais, assim, aproximada, é a tentativa de explicar isso do ponto de vista imunológico. A herança que a gente tem da combinação genética familiar, né? Combinação genética pai e mãe, essa herança genética possivelmente pode já determinar que tipo de doenças você vai ter ao longo da sua vida. Já existem estudos, né, desse mapa genético determinando isso. Então, possivelmente tem a ver com isso. Agora, é óbvio que existem alguns cânceres que têm a ver com o ambiente. Por exemplo, nós estamos alimentando cada dia pior, né? A maioria desses produtos que a gente se alimenta deles, eles são tratados com química muito intensa, né? A gente, provavelmente, isso está repercutindo no ser humano de uma maneira mais intensa. É só isso? Não. Várias coisas teria para explicar isso, mas eu acho que essas duas variáveis ambientais e também a variável genética talvez explique isso melhor. Né? O importante é que a pessoa não desista dessa coisa, claro que né? não. Há aí. Tratamentos hoje, a medicina avançou muito nessa abordagem do câncer, principalmente as leucemias que acometem com mais intensidade as crianças. Então, a abordagem melhorou bastante, a abordagem da medicina em relação a isso. Mas que a pandemia, segundo eu estou vendo as perguntas aqui das pessoas, está causando um sustinho bem intenso nas famílias por causa das crianças. Tá. Não estou sabendo lidar também com a questão. Tem uma dificuldade natural, porque, veja bem, Said, nós de repente somos alçados a ter que ficar com as crianças o tempo inteiro em casa. Primeiro problema. Segundo problema, o que fazer com as crianças? Porque às vezes existem algumas receitas que a gente vê, um receituário que é colocado como facilmente acessível, e ele não é, né? A gente tem que lembrar que a nossa população, do ponto de vista econômico, é uma população ainda muito sofrida, principalmente aqui no norte de Minas, né? E você fala assim, em restrição social, tá, dependendo do ambiente que você mora, isso é passivo de ser feito, mas as pessoas moram, às vezes, existem ambientes familiares que se moram ali, 5, 6, 7 pessoas. Como é que você vai fazer confinamento social no ambiente que se mora 7 pessoas e que elas têm que sair para se alimentar? Confinamento então, coletivo, né? Coletivo. Então, não existe isso. Não existe. O que fazer com essa criança?
né? O que fazer? Criança gosta de brincar, quem não tem um ambiente dentro de casa, vamos dizer assim, estruturado, ele quer ir pra rua, ele quer brincar, quer jogar bola, quer ver o colega, né? Então, é uma dificuldade dos pais em desenhar isso, o que fazer para a criança, para ela ficar dentro de casa. E, naturalmente, aí vem, por exemplo, o problema das redes sociais. Eu coloco a criança ali com um telefone, mexendo na internet e ele fica quieto, vai ficar quieto, mas a repercussão disso a longo prazo, qual vai ser? O dano disso, qual vai ser? Né? Então, é difícil mesmo. E muitos pais são colocados dentro de casa numa situação que eles já estavam fora de casa por um período, né? Trabalhando com a chamada extinção dos serviços não essenciais. Muitas pessoas perderam emprego, então existe a tensão também da sobrevivência, né? E essa tensão da sobrevivência, obviamente, chegando até a criança, porque ela sente, a criança pode não compreender de maneira muito clara o que está acontecendo, mas ela sente o comportamento do familiar, né, que está com problemas aí nessa questão econômica, a intensidade desse problema econômico naturalmente chega às crianças. Então, assim, a variável para lidar com as crianças é muito ampla, né? Não é pequena, não, é grave. Ninguém enfrentou isso, mas está enfrentando. É um aprendizado, né? Aprendizado. E a gente observa que em alguns locais o sofrimento é bem intenso mesmo, e a gente não tem como sair. Aí vem a violência que foi citada pelo Dr. Helder, vem a questão também de pensar como é que essa criança vai ser preparada para o futuro, que vai exigir uma inserção socioeconômica futura, qual a capacidade dele diante do mundo que se altera, vai ser... A gente fica cheio de incógnitas. Tem questões, por exemplo, o ser humano é um ser social, né? E ele só tem esse aprendizado social se ele tem um antagonista para ele. E a criança, principalmente as crianças de 1 ano até 2, 3 anos, eles precisam desse antagonista para aprender a dividir espaços, né? Aprender a lidar com o diferente. E se a gente olhar nesses últimos tempos, esses tempos de excesso de individualismo, o adolescente principalmente tem muita dificuldade de lidar com o outro, né? De respeitar o outro, de entender o limite do outro, de entender a opção do outro, né? Então isso também é uma dificuldade, porque na medida que você vive muito sozinho, entender o outro nesse contexto vai ser muito difícil. Eu sobrevivi sozinho até agora e para que eu preciso do outro? Essa questão do trabalho domiciliar, né? Ou seja, as pessoas não vão ter contato com o outro ser humano. Ele não é necessário esse contato. Então não cria afinidade, né? Não tem afinidade. A gente precisa ter afinidade, né? Tem um vínculo, quanto para isso é meu semelhante. Semelhante. Você precisa do outro para te dizer, olha, você está errado, você está certo. Não, você está certo, mas eu compreendo o mundo de uma maneira diferente, né? E respeitar isso. E respeitar isso. Isso começa na base. Tem que ter o convívio, né? Por isso que eu acho que se coloca muito em xeque aquelas ideias do aprendizado domiciliar, né? Ele pode ser bom em tese, mas é fundamental o convívio social. É fundamental. Eu percebo com muitos amigos que a gente conversa a falta de também um outro aspecto religioso, um aspecto, não religião como X, mas a espiritualidade. Isso é importante também, né? Está ficando fora de moda. Bastante. Doutor Helder, obrigado por você ter vindo aqui no programa Comando da Sete, obrigado mesmo. Leve o nosso abraço a todo o pessoal da Fundação Dilson Godinho. E, além do mais, a gente valoriza muito a pediatria, valoriza como condução de um momento necessário para a formatação daquele que vai ser o homem, a mulher do futuro. Com certeza, Said, a gente tem essa compreensão também. Espero que as pessoas entendam qualquer parte da profissão, não só como uma questão econômica, né? Mas a importância que ela tem nesse trajeto aí, nessa trajetória da humanidade, né? Assim, então eu acho que o pediatra tem uma importância fundamental, porque ele pega aquele ser no processo de formação. E a orientação, às vezes não é tanta medicação, mas a orientação, a conversa que você tem com os pais, isso pode ajudar mais do que a medicação propriamente dita. Então, eu acho que o pediatra tem um papel importante. Agradecer a vocês pelo convite, desde já,
E aproveitando, convidar vocês para o dia 9 de setembro, nós vamos fazer lá no Dilson Godinho a inauguração do nosso pronto atendimento. Como você falou, não é fácil, principalmente nos tempos de hoje, gerir um hospital, mas a gente está fazendo um esforço lá de melhorar esse atendimento, de capacitar nosso funcionário e de tornar esse momento, que às vezes é um momento de sofrimento, de menor sofrimento para a população que nos procura. Então, dia 9, espero que você possa estar lá para nos prestigiar. Eu tenho um vínculo muito forte com o Dilson, só porque e a história da gente, e eu recentemente fiz uma cirurgia, tirei um câncer de pele lá. Oi, tudo bem, né? Tudo bem, né? Agora, é bom que provocou outros cuidados necessários. Bom demais. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Comando da 7. Participe do Comando da 7 pelo WhatsApp 999702622. YouTube Cola na Pop e no Facebook. Pop 95 e Educadora 8:45. Quer velocidade de verdade? Então vem ser Connect TV. 150 mega, R$ 79,90.